Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubari, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro. E quem sabe ele não vai ser o Peugeot 208 Turbo. Pois é, o 208 finalmente ganhou uma motorização turbinada e hoje a gente vai avaliar a versão topo de linha Grife para você saber o que ela traz de interessante a partir de agora. Vamos lá? Essa atual geração do 208 foi lançada no mercado brasileiro em 2019 e ainda chama muita atenção pelo design extremamente bem resolvido. É um carro muito bonito, difícil achar alguém que pense o contrário e tá na cara os motivos por quê, né? É um carro com linhas muito ousadas, arrojadas, esportivas e modernas até hoje, mesmo 3 anos após o seu lançamento. Só que apesar de ser bonito e também de trazer outras características como ser confortável e também muito bem equipado, o 208 sofria de um problema grande, que era o desempenho do motor 1.6. Não era um motor ruim, mas também ficava devendo, principalmente diante de todas as qualidades que a gente acabou de mencionar. Só que agora esse problema parece que terminou, né? Já que o 208 acaba de ganhar um motor 1.0 Turbo T200. Pois é, o mesmo motor utilizado pela Fiat no Pulse e também no Fastback, além da picape Strada que acaba de ser lançada, também está presente agora no 208. E ele não vai ser o único modelo da antiga PSA a trazer essa motorização nos próximos meses, né? Já que a Citroën vai lançar o C3 Aircross e ele vai ser vendido exclusivamente com essa motorização. Já já você vai saber um pouquinho sobre desempenho, então agora eu vou falar de design. O 208 tem um motor turbinado, mas ainda não veio com a restilização que foi apresentada na Europa nesse mesmo ano de 2023. Isso deve ficar para o ano que vem, 2024, e traz mudanças bem significativas, tanto aqui na dianteira quanto na traseira. Enquanto isso, vamos falar do 208 que a gente tem aqui no nosso mercado, que continua muito atraente, principalmente por esses faróis aqui, com esse formato mais puxando para baixo. Tem muita gente que chama de dente de sabre por conta desse prolongamento aqui, que traz as luzes de iluminação diurnas. Lembrando que todo o conjunto óptico do 208, nessa versão topo de linha Grife, ele tem iluminação Full LED. Não sei se você vai conseguir ler aí, acho que sim, Peugeot Full LED Technology. É um item de série dessa versão Grife, assim como esse acabamento aqui bem interessante, com detalhes cromados aqui, né? Fica um efeito visual muito bonito, né? Pelo menos na minha opinião, acho muito interessante. Com o logotipo do 208 aqui, que tem uma folhinha aqui no 0 e o leão ainda na sua versão antiga, né? Já que o logotipo da Peugeot foi atualizado e provavelmente a gente vai vê-lo no novo 208 que estreia lá em 2024. Rodas de liga leve são de 16 polegadas nessa versão Grife, com acabamento diamantado. Lembrando que a versão Style, configuração intermediária, e se fala Style mesmo, não Style, a própria Peugeot confirmou, traz rodas com um desenho bem diferente, as mesmas do E208 GT. Mas eu gosto desse conjunto aqui também. Capa dos espelhos retrovisores em preto brilhante. Temos teto solar aqui também, que não se abre, né? Ele é só um teto solar panorâmico. Maçanetas na cor do veículo, com destravamento das portas sem a necessidade da chave, né? Uma chave presencial. Colunas também aqui com acabamento fosco, né? Para realçar essa esportividade. O aerofólio também tem uma boa parte dele aqui em preto brilhante. E aqui a traseira, né? Eu acho essa traseira muito bonita também. Ele está fazendo esse barulho por conta da chave presencial, tá? Ele tem destravamento e travamento das portas à distância, então assim que eu me afasto um pouquinho, ele, olha lá, ele trava ou destrava as portas. Bom que ele iluminou aqui a lanterna para a gente ver essas 3 luzes aqui, né? Inspiradas nas garras de um leão. Também mudaram na restilização que foi apresentada na Europa e que breve chegará ao Brasil. Essa régua aqui, na cor preta, interliga as lanternas, traz o nome da Peugeot por extenso, né? E aqui embaixo fica a maçaneta do porta-malas. Logotipo 208 e aqui o logotipo bem discretinho Turbo 200, indicando a grande novidade do 208, que é o motor 1.0 Turbo. Agora vamos dar uma olhada no interior do 208. Começando pelas portas, que tem esse revestimento em plástico aqui com uma textura bem parecida com fibra de carbono, acho bem interessante. Aqui também temos couro sintético no apoio dos braços, mas aqui, ó, é tudo plástico, tá? Maçaneta também tem acabamento, ó, na cor prata.
E estamos aqui agora no interior do 208, que se destaca pelo conceito iCockpit, que é esse volante aqui com diâmetro menor, né? Deixa eu afastar o banco aqui para você ter uma noção do tamanho do volante, como ele é bem menor. E o painel digital, que nessa versão aqui, ele tem aquela função 3D, né? Que você vai ver já já. Deixa eu aqui ligar o motor. Lembrando que o 208 tem partida do motor por botão aqui nessa configuração grife. E olha só, esse é o painel 3D, né? Ele usa uma tecnologia bem simples que reflete as informações ali para criar esse efeito tridimensional. E você pode alterar, pode mudar aqui. Posso deixar nessa configuração aqui, que coloca o velocímetro do lado direito e uma reprodução do carro, né, do veículo ali no painel. Essa aqui é a função mínima, que deixa basicamente só o velocímetro e o odômetro. E aqui outras funções aqui para você personalizar, ó. Pessoal 1, Pessoal 2. Bem diferente isso, né? Contagiros em destaque. Visores, que é essa configuração já com o velocímetro e também com o contagiros. E voltamos aqui à função condução. É um painel bem bonito, né? Bem futurista, com um visual bem diferente. Assim como esse volante aqui, ó, com base achatada. Aqui a parte de cima também achatada. No começo causa bastante estranhamento, viu, esse volante menor. Mas com o tempo você se acostuma. E muita gente acaba até gostando tanto a ponto de achar estranho dirigir um carro com um volante maior do que esse, no fim das contas. Ele é multifuncional, tem comandos de som aqui também, para você navegar pelos menus do computador de bordo. E aqui também outros comandos de telefone e também de sistema de som. Os comandos do piloto automático ficam aqui atrás, ó. É um piloto automático convencional, sem função adaptativa. E essa é uma solução bem típica de franceses, né? Não é tão prática assim, mas continua aqui no 208, que tem função Sport. Olha só, aqui no cantinho fica o botão Sport, né, para você ativar ou desativar o modo esportivo. E esse botão aqui, ele desativa o assistente de permanência em faixa de rolamento. Pois é. O 208 na versão grife, ele é completão, então ele traz esses equipamentos, né? Vamos falar deles daqui a pouco. Já que além de assistente de permanência em faixa de rolamento, ele também tem alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Pois é. O câmbio é um câmbio do tipo CVT de 7 velocidades. É o mesmo câmbio utilizado nos modelos da Fiat que trazem essa motorização. E aqui é a central multimídia com tela de 10 polegadas. A mesma que está presente nas outras versões do 208, né, da linha 2024 do 208, pelo menos nas mais completonas. E também é oferecida no Citroën C3. É uma tela com imagens em alta resolução, bem grande. Aqui também a navegação da central multimídia, ela é bem simples, bem intuitiva. Aqui nós temos os menus, um visual bem sóbrio também aqui, né? E os comandos de ar-condicionado, eles ficam aqui na própria tela. É um ar-condicionado digital com uma zona de regulagem de temperatura. Você comanda de meio e meio grau aqui. Aqui eu também consigo comandar a velocidade e também a direção do vento, além de algumas outras funções de ar-condicionado. Outras delas ficam aqui embaixo, como por exemplo aqui o recirculador, nesses botões aqui que são bem bonitos, né? Parecem teclas de um piano, assim como no 3008 que a gente conhece também, vendido aqui no Brasil. E temos outras funções, claro, né? Pisca-alerta, travamento central das portas e desembaçador dianteiro e traseiro. Por trás dessa tampa aqui em preto brilhante fica o carregador de celular por indução, escondidinho aqui para proteger o seu celular dos olhares curiosos dos gatunos de plantão que insistem em atrapalhar nossa vida. Aqui do lado esquerdo temos uma entrada USB do tipo C para carregamento de dispositivos, aqui está indicando, e aqui uma entrada USB-A convencional. Lembrando que para você espelhar o seu celular, seja Android Auto ou Apple CarPlay, você não precisa de cabos. Essa central multimídia aqui tem espelhamento sem fio, uma comodidade para você também no seu dia a dia. Porta-objetos aqui na frente, aqui o indicador das posições da marcha do câmbio, freio de estacionamento mecânico, acionamento convencional, tomada de 12 volts, 2 porta-copos, um porta-objetos pequeno que eu não sei para que serve, e aqui um descansa-braço.
também aqui só para o motorista, bem interessante. Faltou mostrar os bancos também, os bancos bem bonitos, né? Uma decoração também sóbria, com um couro sintético e tecido aqui nas laterais, abas bem pronunciadas. É um banco que segura bem o seu corpo, abraça bem o seu corpo. E aqui no painel também fica aquela faixa imitando fibra de carbono que a gente já viu ali nos painéis das portas. Por fim, aqui a parte de cima do teto, o revestimento aqui em cor clara. Na versão Stile ela é numa cor escura, justamente para realçar a esportividade. Aqui ela é mais clara e temos aqui a cobertura do teto panorâmico. Lembrando que esse teto aqui, ele é fixo, tá? Ele não abre, mas pelo menos proporciona mais luz para a cabine do 208 na versão grife. Agora vamos dar uma olhada ali no banco de trás para ver o espaço interno para quem viaja ali atrás. Hora de ver o banco traseiro, com destaque para o recorte dessa porta aqui, bem estranho, né? É um recorte bem pequeno aqui, ó. O acesso é um pouco ruim. E dá só uma olhada aqui, ó. O recorte da porta, ele vem até aqui. Só que o banco, ele tá bem mais para trás, olha só. Isso é meio estranho, principalmente para quem é alto, não é tão legal assim. Vou me acomodar aqui no banco de trás. O banco dianteiro está regulado para mim, eu tenho 1,67 m. Não sobra muito espaço não, tá? O Peugeot 208, ele não é um carro espaçoso, ele é literalmente um compacto urbano. Então, se você tiver mais de 1,75 m, vai ficar ruim aqui, não vai ficar legal não, tá bom? A cabeça, a mesma coisa, ó, né? Lembrando que a curvatura aqui do teto também, ela é um pouquinho mais baixa, então não é tão espaçoso assim para a cabeça e nem para os joelhos. E então 3 adultos aqui vai ficar muito apertado, não vai ter muito jeito, melhor levar só 2 adultos aqui. Não temos saída de ar-condicionado para os passageiros do banco de trás, tampouco entrada USB para carregamento de dispositivos móveis, um ponto que a Peugeot poderia sim melhorar. E também não temos descansa-braço, mas bom, isso é um detalhe num carro dessa categoria. Agora vamos dar uma olhada no porta-malas. Se o espaço no banco traseiro é pequeno, o porta-malas também não é dos maiores. Olha só, a capacidade volumétrica está aí na tela para você ver, mas ele é muito bem acabado, tem até iluminação aqui também de cortesia para facilitar a sua vida. Aqui estão as ferramentas para você realizar a troca do pneu, caso precise, e o step, ele é de uso temporário, velocidade máxima 80 km por hora, tá? Então, agora que já vimos o porta-malas, vamos dar uma volta no Peugeot 208 Turbo. Finalmente chegou a hora de experimentar o hatch da marca francesa. Bora lá? Esse motor era o que faltava para o Peugeot 208 se tornar um dos melhores hatches compactos da categoria. Agora não falta mais. Ele traz o 1.0 Turbo T200, que já é utilizado pela Fiat no Pulse e também no Fastback, além da picape Strada, que foi lançada recentemente com essa motorização. Aqui no 208 são até 130 cavalos com etanol no tanque e pouco mais de 20 kgfm, associado a um câmbio do tipo CVT que simula 7 marchas. Segundo os números divulgados pela Peugeot, o 208 Turbo acelera de 0 a 100 km por hora em 9 segundos se for abastecido com etanol e 9,2 segundos se ele for movido a gasolina. É um salto muito considerável em relação ao antigo motor 1.6, que não era lá tão conhecido pelas respostas ágeis e também pelas retomadas em tempos baixos, né? Agora a gente tem um motor extremamente ágil, muito elástico, ou seja, ele se comporta muito bem tanto em baixas quanto em altas rotações, e que tem uma calibragem capaz de fazer muita gente se empolgar ao volante do 208, que já tem uma posição de dirigir muito interessante, muito esportiva. Pelo menos para mim, que não sou tão alto assim, eu me sinto muito bem ao volante do 208, que tem esse conceito iCockpit, que nada mais é do que esse volante com um diâmetro bem menor do que o convencional, o painel de instrumentos em uma posição mais elevada, e tudo isso somado a essa posição de dirigir já do projeto do 208, que é bem mais baixa do que em outros hatches, inclusive outros hatches dentro da própria Stellantis, como o Fiat Argo e o Citroën C3, que tem uma posição um pouquinho mais alta. Aqui no 208 você se senta bem mais perto do assoalho, né, bem perto do chão, e isso favorece uma tocada mais esportiva. Esse volante aqui, além de ter um diâmetro menor, ele tem uma empunhadura muito boa.
Então parece que ele foi feito para suas mãos, ele encaixa perfeitamente nas suas mãos. A estabilidade do 208 não é primorosa, como a gente já viu em alguns outros carros por aí, como por exemplo o Volkswagen Polo, que a gente pode considerar uma referência, mas é próxima como de um Hyundai HB20, ou seja, ele está lá no meio termo. Não é extremamente estável a ponto de te provocar nas curvas, a te forçar a ter uma tocada mais esportiva, mas também não transmite insegurança. Fato é que esse motor fez muito bem ao 208, tanto no desempenho quanto no consumo. Segundo números divulgados pela Peugeot, o 208 Turbo faz 8,3 km por litro se for abastecido com etanol na cidade e 9,8 km por litro na estrada com o mesmo combustível. Mas se for com gasolina, esses números vão melhorar consideravelmente, passando para 12 km por litro na cidade e 13,6 km por litro na estrada. Aí sim são médias bem interessantes, aliada a esse desempenho bem superior do motor T200, que novamente caiu muito bem ao 208. Olha só como ele é ágil nas ultrapassagens, ó. Aqui a gente está numa subida e eu consigo fazer a manobra sem grandes complicações. E também não é muito difícil chegar no limite aqui da velocidade da via. Nada como uma Stellantis na vida da Peugeot para colocar o que faltava no 208, que já era um projeto refinado, com uma boa qualidade de construção, confortável e bonito. Só faltava mesmo o desempenho. Agora não falta mais. Bom pessoal, esse aqui é o Peugeot 208 Grife Turbo, uma opção muito interessante no segmento de hatches compactos, principalmente agora com a chegada da motorização 1.0 turbinado. O 208, que já era um carro bonito, confortável e tecnológico, agora tem um desempenho de sobra e, não é exagero dizer, se tornou um dos melhores hatches compactos da categoria e principalmente o melhor 1.0 turbinado do nosso mercado. Portanto, se você está procurando um hatch compacto que seja completão, bom de dirigir e estiloso, vale a pena você conhecer o 208 Turbo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha se você não for inscrito, e também não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. E já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar a sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? É isso aí, até a próxima!